causa de Jesus, então você veio com a motivação correta, porque é por causa de Jesus que eu estou aqui. É por causa de Jesus que nós estamos aqui, pessoal. Então vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia num livro maravilhoso chamado João, capítulo 8. Nós vamos dar uma corrida agora. João 8. Vamos ler do versículo 1. Vamos fazer uma leitura dinâmica aqui, tá bom? João 8, 1. Me acompanhem aí. Jesus, porém, foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. Versículo 2. Leiam aí, por favor. Viu? Jesus, ele gostava de ensinar as pessoas. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de quê, pessoal? Diga, adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar, diga, apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como? Oh, glória, um dia a gente chega lá, né? Eles estavam, versículo 5. Na lei, Moisés nos ordena, aí está diferente aqui, ó. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como o quê, pessoal? Como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Verso 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Verso 8. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. 9. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez. Diga, um de cada vez. Começando com os barbudos, os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? 11 e último. Ninguém, Senhor. Diga, ninguém, Senhor. Diga mais forte. Ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Vou ler de novo. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Tema dessa mensagem: o poder da graça de Jesus Cristo. Como é que é o tema da mensagem? O poder da graça de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração que um dia eu orei a Jesus e eu tenho o costume de fazer ela de vez em quando. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Pai, eu sei quem Tu és, e eu sei quem eu sou em Ti. E eu sei que eu preciso de muita graça para ministrar Tua palavra. E eu sei que os Teus filhos precisam de muita graça para discernir e viver Tua palavra. Senhor, que nessa noite não haja ninguém aqui que saia da forma que entraram. Que todos possam ser transformados pela Tua poderosa graça. E se entrou alguém aqui hoje com o coração angustiado, se entrou alguém aqui hoje com um coração aflito, se entrou alguém aqui hoje, nesse domingo de Páscoa, procurando uma resposta, ou uma revelação, ou quem sabe uma visão do que fazer, seja a resposta nessa mensagem, essa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Quantos querem crer, digam amém. E dê um aplauso a Jesus. Hoje o Cordeiro da Páscoa vai se revelar com profundidade a cada um de nós.
Pessoal, eu acredito que foi por muita também influência desse momento da Páscoa, que eu comecei a ter essa revelação desse capítulo 8 de João, que conta a história de uma mulher que ela foi condenada pela lei. Eu estava estudando, Sebastião, essa mensagem, e o Espírito Santo ele começou a falar muita coisa no meu espírito. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou ter que entregar essa palavra, porque é uma palavra que vai transformar muita gente hoje, essa noite. Então, hoje, o mundo comemora a Páscoa, né? Mas o que realmente Jesus veio fazer? Por que que esse cenário está mostrando aqui um túmulo e não tem nada aqui dentro? Por que será? Só tem os lençóis. Por que será que essa igreja tem duas cruzes e hoje tem mais uma aqui? Só que essa cruz não tem ninguém ali, ela está vazia. Eu já entrei em alguns lugares e eu já vi uma cruz com uma pessoa lá, né, pregada naquela cruz, bem magricela, com a cara de triste. Eu quero te dizer que aquele não é o meu Jesus, porque o meu Jesus, ele não está mais numa cruz. O meu Jesus, ele não está mais no túmulo. O túmulo está vazio. O meu Jesus, ele está vivo. O meu Jesus, ele está sentado no alto e sublime trono. E Isaías, o profeta, ele teve uma revelação e ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os anjos cantavam e adoravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu não sei se você já ouviu falar desse Jesus, mas hoje eu quero pregar sobre esse Jesus, eu quero ouvir falar sobre esse Jesus, eu quero mostrar para você quem é o Cordeiro da Páscoa, eu quero mostrar para você o que aconteceu naquele dia. Jesus vai fazer um resumão aqui, tu vai entender tudo. O texto que nós lemos, pessoal, é um texto muito interessante. Imagine vocês, Jesus estava ensinando, e hoje eu estou ensinando vocês. Imagine Jesus nesse púlpito aqui, desse altar, ministrando agora, e entrando por aquela porta, fariseus, mestres da lei, escribas, essênios, vários religiosos da época. Agora imagine a cena, uma cena muito inusitada, uma cena diferente. Eles entrando por aquela porta, Jesus ministrando aqui nesse altar, e os religiosos trazendo uma mulher. Não sei como ela estava vestida, não sei se ela estava machucada, eu só sei dizer que eles vinham com pedras na mão, babando de ódio e perguntando Jesus, indagando Jesus, mas para querer armar armadilha para Jesus. O que eles perguntam? Na verdade, eles começam a afirmar dizendo: Jesus, a lei de Moisés diz que mulher como esta deve ser apedrejada. E tu o que dizes? A Bíblia está afirmando, ela revela que eles estavam perguntando porque eles queriam pegar Jesus. Quem perseguiu Jesus, irmãos, e dói meu coração quando eu falo isso, mas eu tenho que falar. Quem perseguiu Jesus não foi o povo lá fora, foram os religiosos. Quem perseguiu Jesus foram aqueles que falavam em nome de Deus. Quem perseguiu Jesus, irmãos, e mataram Jesus, foram aqueles que eram para representar Jesus na terra. E hoje não é diferente. Agora veja a cena, aqueles religiosos, fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, que tinha muitas seitas, e ainda existe até hoje. Alguns trocaram de nome, mas não trocaram de atitude. Trazem a mulher e perguntam, faz a pergunta, e Jesus, ele olha, e depois a Bíblia fala que ele se inclina e começa a escrever com o dedo na areia. Eles queriam que Jesus dissesse: não façam nada, porque o amor está aqui. Aí eles iam dizer: ah, tu é contra Moisés, né? Mas Jesus, ele é o sábio dos sábios. E eu aprendo com os sábios. Quer ser sábio? Ande com os sábios. Quer continuar tolo? Ande com os tolos. E o sábio, ele responde com outra pergunta. Preste atenção. Ele não responde o que eles querem. Jesus responde com outra pergunta. Ele pergunta:
Quem entre vós que não tenha pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que começa a sair dos mais velhos, os mais velhos. Há um barbudão já de cabeça branca, já começa a sair pelas laterais. Eu imagino os mais jovens olhando e dizendo, se aquele velho ali, que é o fera na Torá, já caiu fora, eu também já estou caindo. E a Bíblia diz que vai saindo de um por um, e aí fica só quem diante dela? Jesus. Agora, aquele homem tinha poder e autoridade para apedrejar, sim ou não? Sim. Sabe o que Jesus diz? Aliás, ele pergunta, Jesus gosta de perguntar, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, pegaram o beco, Jesus. Aí Jesus olhou assim nos olhos daquela mulher e disse, eu não te condeno. Vírgula. Agora vá e abandone esse pecado. Sabe, querida, essa história ela é muito rica. E eu quero aqui, rapidinho, falar sobre 5 personagens que nós vamos se deparar no dia a dia. E eu tenho certeza que vocês já se depararam. E a gente precisa aprender muitas lições que é para a gente continuar a nossa caminhada de fé. Vamos aprender? O primeiro personagem aqui que eu quero falar é os fariseus. Diga, fariseu. Eu quero falar dos religiosos. Os religiosos que apedrejam. Os religiosos que estão com pedra nas mãos o tempo todo. Com o dedo apontado para alguém o tempo todo. E aí, pastor, mas nos dias de hoje, ainda tem apedrejamento? Tem mesmo, como diz o caboclo. Diga para o amado, pergunta do amado, ainda tem apedrejamento hoje, irmão? Fala para ele aí, tem mesmo. Né? O caboclo fala assim, tem mesmo. Agora o apedrejamento, pessoal, na maioria das vezes é online. O apedrejamento é ao vivo também, mas muitas das vezes os covardes, eles não têm coragem de falar assim. O apedrejamento é pelas costas ou é online? É no WhatsApp, é no Instagram, é nas redes sociais da vida, e dele pedra. Pedra na internet, pedra de um coração sujo, de pessoas maus, que vem por trás de um computador, de um celular, e a pedra virtual, irmãos, que fere e mata. Palavras, elas têm poder de levantar uma pessoa ou de matar uma pessoa. E tem muita gente soltando pedra pela boca, tacando pedra nas pessoas. São os fariseus. Os fariseus estão por aí. Mas pastor, me explique melhor quem são os fariseus. Vamos lá, são os detentores da verdade. Aqueles que acham que são os únicos que têm a verdade e nunca erram. O erro nunca está nele, nunca está nela, sempre está nos outros. Os fariseus se acham melhores do que os outros. Os fariseus gostam de expor o pecado do outro. Por quê? Porque isso esconde o dele. Escute o que eu vou dizer. O fariseu gosta de mostrar e apontar o pecado do outro, porque isso esconde o seu. Por trás de todo julgamento tem uma confissão. Não entendi, ainda não expliquei. Por trás de todo julgamento tem uma confissão. Você já ouviu esse tipo de comentário? Aquele pastor ali está crescendo porque lá ele não prega a verdade. Quem já ouviu isso? Não, a igreja está crescendo porque lá é muito liberal. Pessoas que julgam é porque gostariam de viver como esse pastor vive, mas a religiosidade dele não deixa. Atrás do julgamento sempre tem algo escondido no coração. Aí alguém olha assim para uma mulher, né, que está se cuidando, olha aí, tá vendo? Fazendo procedimento, fazendo botox. Religioso, religiosa, doido para ser o que a pessoa lá é, mas a religiosidade dela não deixa, ou a miséria não deixa. Quem está entendendo, querido? Então coloca a mão no seu coração e diga, me livra, Jesus, de todo espírito de fariseu. A glória de Deus vai descer nesse lugar.
Todo julgamento tem uma confissão. Quem está julgando tem um desejo de ser aquilo que não admite. Os fariseus, eles são bons nisso, eles têm aparência de crente, eles têm aparência de santidade, eles têm roupa de santidade, eles têm linguajar de crente de santidade. Os fariseus, eles gostam de envergonhar e expor os outros. Eu fico preocupado com pessoas que gostam de expor os outros. Você sabe o fulano? E taca-lhe pedra. Tem gente que me ama e nem me conhece, porque alguém falou bem de mim. Mas tem gente que não quer nem ouvir falar do meu nome, nunca me viu, porque alguém taca pedra. Olha para o amado e diga assim: os fariseus, eles têm a língua de pedra. Eu fico muito preocupado com pessoas que gostam de expor as outras pessoas, que elas são quase um querubim, elas nunca erram, só quem erra é os outros. Pergunta do amado aí, você já está virando um querubim muito ungido, né? Você não erra, né? Só os outros que erram. Tem uns que não vão ver nem a Copa do Mundo, irmãos, de tão santo. Uma vez eu ouvi um dizendo: na Copa eu vou subir o monte, aleluia. Enquanto esses carnais vão estar na carnalidade, eu vou estar subindo o monte. Eu digo: é mesmo, irmão? É. Digo: mas por quê? O senhor não sabe que a Copa, olha o nome, Copa do Mundo. Eita Deus, misericórdia. Bom, religioso não é fácil não. Religioso, ele vê demônio em tudo quanto é canto, ele só não vê o tamanho da pedra que está na língua dele. A Copa é do mundo, e Jesus disse: não ameis o mundo, nem o que... Ainda usa a Bíblia ainda, o religioso. Para quem não sabe, Satanás usou a Bíblia para atacar Jesus. Os religiosos, eles usam a Bíblia, os fariseus, eles andavam com a Torá debaixo do braço, eles falavam de Deus, eles falavam de Moisés, mas estavam querendo matar a jovem lá. Meu Deus do céu, coloca a mão no coração e diga: me livra, papai, das pedradas dos fariseus. Diga: não deixa eu ser mais um não, pelo amor de Deus, Jesus, me liberta essa noite. A Copa do Mundo já está dizendo, é do mundo. Meu amigo, eu estou no mundo e Jesus me ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia. Então, se é para falar do mundo, Deus, ele disse: eu amei o mundo pessoas, irmão. Tem mundo gente, tem mundo geográfico, a gente tem que ver o contexto desse mundo. Quando ele fala não ameis o mundo, é não amar o sistema pecaminoso do Satanás. Mas quando ele diz que Deus amou o mundo, ele está falando: eu amei pessoas, eu amei você. Glória a Deus. Os religiosos interpretam a Bíblia do seu jeito. Eles interpretam Jesus do jeito dele. Quem tem intimidade com Jesus, irmão, não anda mostrando que tem. Vou ler de novo: quem tem intimidade com Jesus Cristo não anda mostrando que tem. Fariseu gosta de expor sua santidade. Quem gosta de expor, esconde algo, irmãos. Espiritualidade é vivida e não exposta por si mesmo. Sabe quem vai expor a nossa espiritualidade? É o nosso comportamento diante das pessoas no dia a dia. Quem vai falar que eu sou santo, quem vai falar que você é santo, são as pessoas, porque elas vão ver na nossa linguagem, ela não é na nossa roupa, é no nosso comportamento, é no nosso caráter, é na nossa palavra. Aleluia! Quem vai expor vai ser as nossas atitudes no dia a dia de que somos espirituais. Jesus ensinou: quando você jejuar, você não ficar falando para ninguém. O fariseu gosta de mostrar que ele está jejuando. Ele chega com cara de triste, de humilde, de sofrido, próximo das pessoas, para elas sentirem compaixão e dizer: oh, que homem de Deus, ah, que mulher de Deus. Jesus disse: olha, quando vocês jejuarem, não fique com cara de triste como os fariseus, não. Coloca óleo na cabeça, lava esse rosto, rapaz, e mostra que você está alegre, porque sabe, quem vai te honrar sou eu na presença de todo mundo. Jesus ensinou: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha o teu quarto e ora no secreto, porque aquele que está vendo você no secreto vai te honrar publicamente. Agora o fariseu não, ele gosta de mostrar que ele ora.
Ele filma lá, ele de joelho, em cima do caroço de milho. Eu não preciso filmar que eu estou orando. No dia a dia as pessoas vão saber que eu oro. Porque quem ora fica parecido com Jesus. Você quer saber se uma pessoa ora de verdade? Ela começa a ficar parecida com Jesus. As suas palavras ficam parecidas com Jesus. Os seus costumes ficam parecidos com Jesus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ensinou: quando for orar, entra no teu quarto e ora em secreto. Os fariseus gostam dos melhores lugares, mas não para servir, para ser visto. Jesus vai te colocar nos melhores lugares, mas não é para tu ser visto, é para ele ser visto. Aleluia. Agora, os fariseus não. Os fariseus, eles querem os primeiros lugares para ele se aparecer. Mas Jesus vai colocar os verdadeiros adoradores nos melhores lugares para você servir e ele aparecer. Aleluia. Aleluia. Se é para Jesus, tem que ser com vontade. O fariseu, ele quer ser visto. Jesus manda dizer: se você vê o pecado de alguém, não exponha, ore, ame, interceda, apresente ao Pai, ajude essa pessoa, não exponha ela, não exponha ele. Porque de fariseu já está lotado, trazendo as pessoas para serem apedrejadas. Essa igreja aqui em breve vai estar lotada, vai ter 2, 3, 4, 5, 10 cultos, quando Jesus começar a libertar muitos fariseus hoje à noite aqui. Interceda, coloque diante de Jesus em oração. Sabe, querido, quando eu vejo um pastor saindo dos caminhos do Senhor, eu fico muito triste. Eu não me alegro não. Tem gente que vai e joga na rede social e sai compartilhando: olha, mais ali um mentiroso, mais um lobo em pele de cordeiro caiu. Eu já fico triste. Eu vou para o meu quarto, eu vou orar, eu vou interceder pelos pastores e pela minha vida, e eu peço de Jesus: Jesus, tem misericórdia do Jorge, não deixe eu ser um fariseu. Claro que é uma escolha minha, mas o Espírito Santo, ele me ajuda, ele me guia, ele é o meu guia. O fariseu dificilmente tem a mão estendida, mas normalmente ele tem um dedo apontado acusando, julgando alguém. O fariseu está por aí com sua Bíblia na mão para estudar e discutir teologia com os outros. O fariseu, eles são bons em se camuflar, mas chegará o dia em que Jesus vai separar o joio do trigo. Glória a Deus. Segundo personagem, primeiro o fariseu, segundo é o povo. Jesus estava ensinando o povo. O povo estava ouvindo Jesus, mas eles não queriam ser cristãos. Me pergunte por quê? Por causa do mau testemunho dos fariseus. Tem muita gente que não quer nem saber de igreja, porque tem um bando de fariseus dentro da igreja que nem entra nem deixa os outros entrar. Sabe o que o povo diz lá fora? Deus me livre de ser crente, para ser linguarudo igual aquele, para ser enganador igual aquela. Quero não. O povo está de olho em Jesus, ouvindo Jesus, mas está vendo aqueles que seriam os representantes de Deus na terra darem mau exemplo. É o povo. O povo está perdido, pessoal. O povo não conhece Jesus. O povo está comemorando uma Páscoa que não é a verdadeira Páscoa. O povo está comemorando o Natal quando chegar em dezembro, que não é o verdadeiro Natal. Eles não sabem nem quem é o que é o verdadeiro sentido do Natal. Sabe por quê? Por causa dos fariseus. Mas eu estou falando do povo aqui. O povo está perdido no mundo. Ele não sabe que o Pai ama ele, não sabe nem que Deus é Pai. O povo pensa que a vida com Jesus é só: eu não posso, porque o fariseu, ele é assim. E aí, pastor, quer dizer que pode tudo? Eu tenho uma resposta poderosa para te dar. Pergunta para mim: pode tudo, pastor? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aqui não é eu não posso, aqui tem coisas que eu não devo fazer. Eu posso, mas eu não devo.
É diferente. Sim ou não? Sim. Dá para o caboclo ali puxar um matozinho? Dá ou não dá? Dá, se quiser. Mas eu não quero, não faz bem. O cara fica loucão alguns minutos, mas depois fica abestalhado, gasta tudo, gasta dinheiro, gasta caráter, perde família. Eu não sou bobo, eu não faço isso. Não é eu não posso, é eu não devo. Quem pegou? Mas o povo está lá fora, achando que aqui dentro é só eu não posso, por causa dos fariseus. Fariseu é todo o tempo julgando. A maioria do povo lá fora, eles estão achando que aqui dentro dessa igreja, o Jesus que a gente crê, ele está com um porrete aqui na mão, com um monte de prego enfiado, esperando algum errar aqui, para ele torturar. O povo está pensando isso, por causa dos fariseus. E não é. Depois você vai saber o que Jesus está fazendo aqui. O mundo acha muitas coisas que estão acontecendo aqui, mas não é. Por quê? Por causa dos fariseus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Eu posso, pessoal? Glória a Deus, só 3, é? Vou fazer uma pergunta aqui. Eu posso, pessoal? Então vai lá. Se você fosse acusado de ser discípulo, haveria provas contra você? Bora ver, eu vou falar de novo. Se você fosse acusado de ser discípulo de Jesus, haveria provas contra você? Teriam pelo menos 3 provas que você é discípulo de Jesus? Você crê em Jesus ou você não crê? Um dia Pedro estava se escondendo, e Jesus pegando peia lá e Pedro se escondendo. Aí chegou uma criança e disse: rapaz, tu é um discípulo de Jesus. Eu nunca, tu fala igual a ele, rapaz. Quer se esconder? Irmãos, quem já é discípulo, nem para se desviar presta. Quer se desviar, quer dançar lá debaixo do boi. Lá Jesus usa até o boi para falar com ele. Mas eu estou falando do povo, mas está dentro do povo. Quem já ouviu falar em ateu? Ateu. Tem 2 tipos de ateu. Anota aí no teu coração. O primeiro ateu é o ateu que não acredita em Jesus Cristo. O segundo tipo de ateu é o pior. É o que diz que acredita em Jesus Cristo, mas vive como se ele não existisse. O primeiro ateu não acredita que Cristo existe. O segundo, eu considero ele pior. Por quê? Porque ele vem para o culto, mas ele vive como se Jesus não existisse. Esse é o pior. Esse é o pior ateu. Depois dos fariseus, primeiro, diga comigo. Fariseu. Diga povo. Terceira pessoa nessa história, a mulher adúltera. Ela tem sérios problemas, ela está em sérios apuros. Ela tem vergonha, ela tem humilhação, família destruída, reputação na lama. Aquela mulher estava para baixo. Aquela mulher foi pega num ato de adultério. E cadê o cara que estava com ela? Com certeza ele estava lá pelo meio, todo cheio de razão, com a pedrona na mão. Ela deveria estar olhando para o safado lá. Eu louvo a Deus porque Jesus, ele é justo. Essa mulher está passando por um momento difícil da vida dela. Agora é claro, a gente não pode tirar as consequências do pecado daquela mulher. Ela estava colhendo as consequências do seu pecado. Diga comigo, ela cometeu um erro. E estava sofrendo uma colheita. Anota isso. Jesus te ama. Jesus tem graça. Jesus te perdoa. Jesus, ele te acolhe. Mas Jesus não pode te livrar das consequências do pecado. Uma coisa, eu vi o filósofo falando isso, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Jesus me ama, com certeza. Mas o salário do pecado é a morte. Jesus nunca tira a colheita do que a gente faz. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. Camarada plantou tudo, plantou tanta coisa ruim, aí vem para a fé. Aí numa semana ele já quer viver no mar de rosas.
Ai, meu Deus, que a minha vida está tão difícil. Quando eu era lá do mundo, estava tudo bacana, era picanha, agora eu estou comendo ovo. Era amigo para todo lado. Amigo da onça, meu irmão. Porque amigo de verdade te traz para Jesus, aleluia. Aleluia. Quantos podem glorificar Jesus aí? Eita glória. É claro, pessoal, nós não podemos tirar as consequências do erro daquela mulher. Ela cometeu um erro e ela está sofrendo uma colheita. Jesus nunca tira a colheita do que a gente faz. Jesus Cristo traz graça, diga amém. Nos perdoa, diga amém. Nos ama, diga amém. Nos reconcilia, diga amém. Mas não tira a colheita, diga amém também. Ele não tira a colheita. E essa mulher está colhendo um fruto ruim. Com certeza as amigas dela não chamam mais ela para casa, para churrasco. Ninguém quer mais ela no grupo do WhatsApp. Excluíram ela. Que ela era um escândalo. E ela estava debaixo do veredito da lei. E não tinha muito o que fazer por ela. E aqui entra o quarto personagem. Diga comigo, o quarto personagem é a lei de Moisés. Diga, a lei de Moisés. Primeiro o fariseu, segundo o povo, terceiro a mulher, agora o quarto, a lei de Moisés. E a lei de Moisés diz que essa mulher deveria ser o quê, pessoal? Apedrejada. E a lei é assim mesmo. A lei é fria. A lei não tem compaixão. A lei, ela diz, tem que ser apedrejada. Uma das coisas que precisamos identificar, irmão, é se a gente está andando na lei ou na graça. Quem já ouviu falar sobre a lei e a graça? Uma coisa que você e eu temos que entender, compreender, discernir e separar. Se nós estamos andando na lei ou na graça. São 613 leis no Talmud. É isso, pastor, negócio de Talmud. Talmud é o manual prático que interpreta a Torá, a Bíblia dos judeus. E regula a vida judaica. É impossível cumprir todas as leis. Ninguém conseguiu cumprir as 10, irmão. Imagine 613 leis. Nem as 10 que Deus escreveu nas tábuas de pedra e deu a Moisés, ninguém cumpriu. Imagine 613 leis que está no Talmud. Mas ainda tem cabeça troncha, cabeça dura, que ainda está querendo viver debaixo de lei. Eu vivo na graça. Porque eu não tenho como viver lei, porque ninguém consegue viver a lei. É impossível, diga, é impossível cumprir todas as leis. Diga comigo, ninguém conseguiu cumprir as 10 leis. Imagine 613 leis. Tá bom 613 para ti? Pergunte para mim, por quê, pastor? Irmão, o ser humano, ele é perito em criar lei para ele mesmo se lascar. Deus só deu 10. Eles criaram 613. Deus me livre. É por isso que eu não gosto de coisa muito enlatada. Eu não gosto de coisa enlatada. Eu gosto de coisa espontânea que Jesus ele vai dando, entendeu? Você começa a fazer um negócio, aí já quer criar lei, já. Vai para lá, Satanás. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem aqui já quebrou alguma lei de trânsito que dirige, pilota moto ou dirige carro? Quem aqui é 100% no trânsito? Ninguém. Quem nunca esqueceu uma seta? Ia para a direita e não deu seta. Meu Deus, eu esqueci. Quem nunca? Quem nunca esqueceu de colocar um cinto de segurança? Eu nunca, pastor. Quem nunca passou da quilometragem? É para ir 60, tu passou em 70. A lei, a Bíblia diz que ela é boa. Para que a lei, pessoal? Para pôr ordem. Existem os princípios. Nós não estamos debaixo daquela antiga aliança. Mas essa lei, até Jesus vir cumprir ela, essa lei foi o que mostrou para a humanidade que ninguém consegue viver sem Jesus. Amém, queridos? Quem nunca esqueceu de colocar cinto, quem nunca esqueceu uma seta. Se alguém aqui for preso numa blitz, cara, documento. Está documento atrasado. Aí eu sou crente lá da Vida Nova. A lei vai ser aplicada. Você pode ser do Vida Nova, do Vida Velha, do Vida que tu for. A lei vai ser aplicada.
Ah, eu conversei com o policial é crente. Ele é crente, mas ele vai ter que aplicar a lei. Porque a lei tem que ser aplicada. Glória a Deus. Então a lei tinha que ser aplicada naquela mulher. Agora, a Bíblia diz que a lei é boa. Mas é boa por quê, pastor? Porque ela nos conduz a Cristo. Aí, se você crê em Cristo, Ele vai te libertar. Quem foi que levou aquela mulher até Jesus? Foi os fariseus, foi. Mas na verdade, lá na essência, foi a lei. Porque a lei dizia que tinha que ser apedrejada. Bora ver aqui Gálatas 3, 23, 24. Vamos correr, pessoal. Gálatas 3, 23, 24 diz assim, ó. Antes que viesse essa fé, estávamos debaixo da custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. 24. Assim, a lei foi o nosso professor, tutor, até a chegada de quem? Até a chegada de quem? Então, a lei mostrou para todo mundo que ninguém poderia viver sem Jesus. A lei nos conduz até Jesus. Quem levou aquela mulher que estava sentenciada à morte até a graça? A lei. Aleluia. Pastor, eu não entendi. Você vai já entender. Assim a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo. Tutor é professor. Para que fôssemos justificados pela fé. Por quem? Pela lei? Não, por Cristo, pela graça. Ninguém conseguiu cumprir lei, irmãos. Mas Jesus veio para cumprir essa lei por nós. A lei mostra a doença, mas não traz a cura, não traz cura. A lei mostra o problema, mas não traz a solução. Ela revela o nosso pecado, mas não traz remissão. A lei nos revela que a gente não consegue nada sem Jesus. Agora eu vivo, se você crê, você vive debaixo da nova aliança da graça. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Mas na graça, nós vivemos debaixo de princípios. Porque eu já ouvi alguns pregadores pregando sobre graça. Pode fazer tudo, meu irmão, faz tudo aí que Jesus já te perdoou, já te salvou. Só que a Bíblia diz também que se eu perseverar até o fim, Ele vai me dar a coroa da vitória. Tem princípios, irmãos. Imagine uma família sem princípios, uma igreja sem princípios. Existem os princípios da graça. Glória a Deus. Romanos 10:4, olha só. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, quando Jesus veio, Ele cumpriu a lei. A lei finalizou em Cristo. E agora eu vivo como eu quero? Não, porque quando Cristo vive em mim, agora eu não vivo mais eu. Aleluia! Ah, eu estou na graça, mas eu faço o que eu quero. Você ainda não entendeu o que é graça. Os fariseus levaram a pecadora para onde? Diga, para o Salvador. Pegaram mel e levaram para a abelha. E quando se leva um pecador para o Salvador, o que era para ser um ponto final, se torna uma vírgula. Aquela mulher estava no corredor da morte, pela lei. Mas ela teve um encontro com o quinto personagem que eu quero te apresentar. Aquilo que era para ser o fim, foi só o começo de uma nova história. Quem sabe você entrou hoje aqui ainda vivendo debaixo da lei. Mas hoje Jesus quer apresentar a graça para ti. Jesus, ele disse para a mulher que estava condenada: eu não te condeno, mas vai e abandone esse pecado. E aqui entra o quinto personagem, diga, a graça. A lei chegou até a presença da graça. E quem é a graça? A Bíblia revela que a graça foi manifestado. Tito 2:11. Agora, se puder, Otávio, coloca a versão ARC. Porque essa ARC é que se aproxima mais do original nesse texto aí. Na ARC
Está assim, ó, Tito 2,11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Agora, irmãos, eu não sou tão bom em português não, mas eu sei o básico do básico do básico que dá para ler. Vamos lá, português, segunda série. Porque a graça de Deus se há o quê? Manifestado é masculino ou feminino? Manifestado. E graça é feminino. Então no português, por que eu pedi essa versão? Porque nas outras não está assim, nessa está. No português está dizendo que a graça é masculino. E se a graça é masculino, tem nome. A graça tem nome. A graça é Jesus. Aquela mulher no corredor da morte estava sentenciada pela lei e pelos religiosos. Ela dá de cara com a graça. E Jesus, ele veio implantar uma nova aliança. O nome dela é Nova Aliança da Graça. Porque quem vive debaixo da lei não tem como sobreviver. Porque pela lei, irmão, você vai ser julgado. Mas pela graça eu vou ser julgado. Aleluia. Interessante que em português tem gente que a graça foi manifestada. Se a graça não fosse Jesus, ali estava escrito, porque a graça de Deus se há manifestada. Mas está manifestado. Isso que é bom entender o básico do português, né? Até para interpretar a Bíblia, mas tem que saber o básico do básico. Bora lá. Diga comigo, a graça é um nome. Diga, o amor tem nome. Diga, o nome do amor é Jesus. Diga, ele é a graça. E aí a graça chega na história daquela mulher, com a lei condenando essa mulher, os fariseus acusando, o povo observando, e quando a graça chega, a história da mulher muda, irmãos. A graça chegou na minha vida, mudou a minha história. E Jesus escrevia algo na areia. Irmãos, é importante falar que nenhum escritor bíblico, nenhum pensador, nenhum sábio, ninguém sabe o que Jesus escreveu naquela areia. Dá um glória aí no pé do ouvido do irmão que tem um sendo arrebatado aí. Tem um que ele chegou já no quarto céu. Olha aqui, pessoal. Jesus escrevendo na areia, ninguém sabe o que ele estava escrito porque ele não revelou. Mas como eu sou íntimo de Jesus, não está escrito aí. Eu conversei com Jesus. Se fizer sentido para você, aleluia. Se não fizer, joga fora. E eu orando, falando com o papai, aproveitando que é Páscoa, quebrantando o coração, eu disse, Jesus, perdoa o meu atrevimento, o Senhor não revelou para ninguém. Mas dá assim, pelo menos assim um sinal. O que o Senhor estava escrevendo naquela areia? Mas quem já conversou com Jesus aqui? Jesus fala ou não fala? Fala ou não fala? E veio algo no meu coração, Aguinaldo. Sim, Jorge, você já foi na praia? Você já conheceu a praia? E quando, geralmente quem vai na praia não gosta de fazer gravuras, escreve, ou é só eu que faço isso? Alguém já foi na praia e escreveu alguma coisa na areia? Quem já escreveu? Quando você escreve, aí as águas vêm sobre a areia. Quando elas voltam, o que acontece com o que você escreveu? Apaga. Rapaz, aí eu senti meu coração dar uma fisgada. Meu Deus, que é isso, Jesus? Eu disse, meu filho, eu estava escrevendo naquela areia os pecados daquela mulher. Porque a lei foi escrita em pedras. Mas tudo que está escrito sobre ela
vai desaparecer. E ao mesmo tempo que eu escrevo os pecados e vai desaparecer, hoje eu vou escrever o nome dela na eternidade. Quantos querem que hoje Jesus escreva algumas coisas a teu respeito na areia? Para quando as águas da graça vier sobre todo esse pecado, levar para o mar do esquecimento. Quantos querem? Quantos querem de verdade, pessoal? Agora olha para o amado, diga assim para ele: Jesus, ele vai escrever hoje algumas coisas que você tem sido. Ele vai escrever assim, ó: grosseiro, grosseira, mal educado, mentiroso. Agora começou a apertar, né? Mentirosa, religiosa, religioso, adúltero. Ele está escrevendo na areia, irmão, na areia. E daqui a pouco a água da graça vai. E quando ela vai e ela volta, não tem mais nada. Eita, só para quem crê, irmãos. Quem acredita que Jesus está conosco aqui? Irmãos, uma das coisas que eu tenho percebido é que Jesus, ele pega a história de pessoas fracassadas e transforma. Já prestou atenção? Ó, o que está pregando aqui é um. Eu era um adolescente, ficava sentado debaixo da castanholeira, lá num beco, aqui no Coroado 2, tomando cachaça e fazendo outras coisas mais. Mas um dia eu me encontrei com a graça. Jesus, ele tem capacidade de trazer esperança para a sua vida essa noite. Jesus está aqui e a graça também está aqui, irmãos. Amém, queridos? Diga comigo: a graça, ela transforma pessoas que ninguém dá nada por elas, em homens e mulheres transformados. Para que é a graça, pessoal? Para nos transformar. Para que serve a graça? Diga: para tudo. A graça, inclusive, ela serve para nos fortalecer para os apedrejamentos da vida. Vou lhe provar. Quem lembra da história de Saulo, que se transformou em Paulo? Aprenda isso. Graça não é autorização para pecar. Graça é força de Jesus para vencer o pecado. Ah, eu sou cheio da graça. Deixa eu tomar mais um aqui, Jesus. Aleluia. Não. Graça, ela não nos autoriza a pecar. Graça nos dá poder para vencer o pecado. Lembra do espinho da carne de Paulo? Era um espinho que doía. Qual foi a resposta de Jesus? Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você diz que está fraca, aí que tu está forte. Tem alguém aqui para dar uma glória a Deus? A graça vai cobrir a sua mente e coração para você poder suportar os processos dolorosos da caminhada e das pedradas. Quem recebe, quem precisa dessa graça? Amém? Quem quer que Jesus te perdoe essa noite mais do que já tem perdoado? Preste atenção aqui, ó. Não levante as mãos, não. Mas quem sabe, muitos aqui vieram pela dor. Aquela mulher, ela veio pela dor. Alguns vêm pela graça. Mas tem muitos que é pela dor. É um câncer que bateu na porta. É uma separação que chegou na sua casa. É algo que aflige a tua alma, é o desemprego. E você vem. Quem que trouxe aquela mulher? A lei. Estava sentenciada. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você pode chegar do jeito que você estiver, todo arrebentado. Casamento quebrado. O emocional lá embaixo. Conta financeira no vermelho. A graça tem poder de transformar a tua vida. Aleluia. Então olha para o amado e diga assim, ó: Jesus manda te dizer:
a minha graça te basta. Diga aí, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, querida. Jesus disse à mulher: eu posso perdoar você. Cadê teus acusadores? Onde estão aqueles que te acusavam? Eu posso te colocar no lugar de honra essa noite. Irmão, tem uma canção que a minha mãe era uma grande mulher de Deus. E ela sempre gostava de cantarolar quando ela estava fazendo alguma coisa na cozinha. E eu era uma criança ainda. E criança inteligente, cuidado com o que você canta perto dessas crianças. Por isso que eu estava aqui aconselhando aquela mãezinha que veio aqui. As crianças são mais inteligentes do que você pensa. Não sei se alguém aqui sabe, mas eu acho que você conhece. Lá dizia assim, ó: mas um dia eu senti, eu não entendi essa letra naquela época, meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. E eu escutava aquilo, eu não entendia nada, eu era uma criança. Por que a espada da lei, irmão? Porque a espada da lei é pesada. A espada da lei, ela diz, vai ser apedrejada. A espada da lei não tem misericórdia de ninguém. Aí a canção ainda diz assim, ó: apressado eu fugi, em Jesus me escondi. Você acredita que tem isso nesse louvor? Aonde que ele se escondeu? Diga, em Jesus. Por quê? Porque Jesus é a graça. Aí a canção diz assim: e abrigo seguro nele achei. Quem lembra com esse louvor? Só os antigão. Desce, ó: quão ditoso então esse meu coração. A mamãe cantando: conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus para salvar um tão pobre. Que um dia eu vi meus pecados castigados. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Deixa a graça abrir teus olhos essa noite, meu irmão. Deixa a graça abrir teus olhos essa noite. Não confia nas tuas próprias forças. Não confia no teu intelecto, não confia no teu dinheiro. Aquela mulher foi pega em ato de adultério e ela ia morrer. Chego diante do mestre de Jesus, e Jesus diz: ei, quem não tem pecado atira a primeira pedra, e começa a sair do mais velho até o mais novo. Jesus pergunta: cadê teus acusadores? Não tem ninguém. Eu não te condeno, mas abandona esse pecado, mulher, porque foi na cruz que eu abri teus olhos. E eu ouvi a mamãe cantando esse louvor, eu não entendi. Eu disse: meu Deus, que é isso aí? E um dia eu cresci, e um dia Jesus fez eu ler a letra desse louvor. Olha a letra. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu